Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês os 3 P's do sucesso. O que é isso? É o que é necessário se ter para que um paciente tenha um resultado final positivo, tá bom? Isso é super interessante, que a gente está falando de um paciente que tem como curar, pessoal. Se for uma pessoa que não tem condições e é um paciente que tem PIF, infelizmente não tem como. O paciente em uma neoplasia terminal não entra nesse quadro. Mas para que um tratamento dê certo e um paciente saia curado, são necessários 3 P's. O primeiro P é o profissional. E o profissional é super importante. Se um paciente está com uma efusão pleural causado por um piotórax e você está tratando aquele paciente para asma, é evidente que esse paciente não vai melhorar. Então, o P do profissional falha, né? Então, o profissional tem que chegar no diagnóstico correto e passar um tratamento correto, e não um tratamento correto. O segundo P é o paciente. É interessante que, eu vou dar um exemplo que a gente vive do Covid. 2 pessoas sem problemas ou com o mesmo problema, 3 pessoas com o mesmo peso, mesma condição financeira para questão de ter auxílio hospitalar. As 3 pessoas da mesma situação vão para o mesmo hospital, com o mesmo problema ou sem problema. Uma só fica em observação, outra interna fica entubada e a outra morre. Por quê? Porque depende muito do paciente também. Algumas coisas dependem do organismo individual de cada um. Por que você dá, por exemplo, um paciente tem infecção de urina, você dá antibiótico, resolve, o outro paciente vira uma pielonefrite, o paciente acaba virar óbito por sepsis? Entende? Acontece. Porque depende muito de uma coisa chamada organismo individual. Então, é o P do paciente. Isso é muito importante, a gente comentou bastante sobre isso. Muitas vezes, o profissional faz toda a parte dele correta, o tutor, que é o terceiro P, tá? Que também faz, que é o proprietário, também faz toda a parte dele, só que o paciente não responde ao tratamento. E muitas vezes o veterinário fica mal por isso e acaba... É um burnout, é uma das coisas muito frequentes na nossa rotina hoje, na rotina veterinária. E é importante que vocês tenham isso. Onde que falhou? Se não falhou o profissional, não falhou o proprietário, o que falhou é uma coisa que a gente não tem controle, que é o paciente. A gente não pode controlar o organismo individual de cada um. Um paciente vai receber quimioterapia, vai responder bem, o outro vai passar muito mal. Então, isso, pessoal, é a parte que a gente não tem controle. Nós temos controle sobre a nossa parte, que é o profissional. Tá bom? E o terceiro P é o proprietário. Eu comentei na live de ontem uma situação em que o tutor não aderiu ao tratamento. E não adianta, nós temos que conversar, mostrar os prós e contras de determinado tratamento, de não se efetuar determinado tratamento, só que infelizmente não tem como a gente ter um resultado caso o tutor não adeira ao tratamento. Isso vai entrar, pessoal, muitas vezes por questão ideológica, religiosa. Uma pessoa que é, por exemplo, que a religião dela é contra a transfusão de sangue, muitas vezes aconteceu com um colega aqui no hospital onde eu trabalho, um campo que precisava de transfusão por causa de uma hemoparasitose muito grave, uma babesiose muito grave. O tutor optou por não transfundir por questões religiosas e o paciente morreu. Isso é certo ou errado? Talvez seja errado na nossa visão como profissional, mas o tutor feria uma ideologia dele. Entendeu? Então ele não fez. Então onde que falha a pirâmide? Falha ali no proprietário. Então não tem como. Isso aqui a gente não está discutindo se essa questão que a gente falou da bolsa de sangue é certa ou errada. Tá bom? A gente comentou a situação de o proprietário, quando falha numa situação de ter que fazer um procedimento, você manda um paciente para casa que tem que tomar antibiótico, o tutor não dá, tem que passar colírio, o tutor não pinga o colírio, o tratamento falha onde? Ali no proprietário. Então é super importante, necessário que para um tratamento dê certo e um paciente recupere, você precisa de 3 P's: o proprietário, o paciente e o profissional. Isso tem que estar alinhado, tá bom? Só que, pessoal, disso tudo, o que nós temos controle é o profissional. E aí a gente tem que estudar e melhorar cada vez mais para a gente não falhar. A gente tem controle e não pode falhar no profissional, mas a gente não tem controle. Então, se você tem que fazer uma coisa, o tutor proprietário não autoriza, a gente não pode sofrer por isso.
tá bom? Se, por exemplo, o paciente não responde a um tratamento que todo o resto era para dar certo, não é a nossa culpa também, é algo que a gente também não controla. Eu falo isso, pessoal, porque eu estou com colegas em situações de burnout que estão abandonando a profissão, e depois da sacada que a gente teve ontem, uma discussão muito bacana com isso, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Estudem e se fortaleçam no que vocês podem controlar, que é o profissional. Mas não sofram quando falha em alguma outra parte em que você não tem controle, que é o proprietário e o paciente, certo? Mas façam de tudo para não falhar a sua parte. É o que você tem controle e você tem que lutar para não falhar lá, beleza? Deixe seu comentário, vê se tudo isso que eu falei para você faz sentido.